E vamos falar dessa questão eleitoral, então. Eu vou começar com o Martiniano Cavalcante. Lula e Bolsonaro, de acordo com pesquisa XP/IPESP, estão tecnicamente empatados. Um empate mesmo ali, diferença de 1 ponto percentual no segundo turno. Lula, de acordo com essa pesquisa, venceria com 4,2 pontos à frente de Jair Bolsonaro. O que significa, na sua opinião, Martiniano Cavalcante, essa pesquisa? Lula definitivamente volta à cena política para ser competitivo, na sua opinião? Ô, Rafael, eu queria lhe perguntar se eu posso abordar o tema da economia Quer anteriormente abordar? tratado aqui. Pode, vamos Eu lá. gostaria, Depois a gente vai para a eu não pesquisa. sei como é que está o tempo, eu não sei como é que está o tempo aí, se é possível. Eu vou tentar ser bem rápido. Vamos lá, rapidinho. Depois eu respondo já na sequência, pode ser? Ok. Bom, vejam só, minha gente, o problema da economia brasileira. Eu quero dizer a vocês o seguinte: nós tivemos, desde a primeira eleição presidencial, desde o Collor, a hegemonia de um pensamento neoliberal no Brasil, que trata, como disse essa economia, o Estado, esse economista que falou aí, o Estado como se fosse uma empresa privada, né, com receita e despesas, considerando que o Estado é o ente fundamental do pacto da sociedade, é o que gera o princípio da relação entre eu e você, é o que garante a confiança, portanto, é aquele que referencia o valor da moeda em toda essa organização. O Estado não é uma empresa, jamais será. Segundo lugar, esse Estado cresceu, fez a economia crescer em torno de 2,5%, no máximo 3%, em toda a média da primeira eleição até hoje. Agora, tirando esse período de Temer e Bolsonaro, daí a situação baixa para menos de 2%, se incorporados. No período anterior, o Brasil cresceu no século XX a média de quase 6%. Então, há uma falência dessa política. Eu vou dar um dado para você: 1,2 trilhão que o governo liberou no dia 10 de março do ano passado, assim que a pandemia decolou para os bancos, 900, quase 1 trilhão ficou empossado, como disse o Paulo Guedes, nos bancos. Eu vou dizer a você, se esses 900 bilhões que estavam empossados no banco fossem repatriados para o Tesouro, para o Banco Central, para a Caixa Econômica do Banco do Brasil, nós estaríamos pagando o auxílio emergencial e a economia estaria numa situação melhor. Se o governo estabelecesse uma política de regulação de preços, não precisa de estoque. Eu já disse a você como funciona preço aqui hoje no mercado. A pessoa vai lá, compra uma opção de soja. Isso é um monopólio financeiro, aquilo vai definir o preço da soja. Então, são ações. O governo poderia fazer as compras preferenciais para quando os preços ameaçarem subir, ele inundar o mercado com isso. Não precisa de armazém, não precisa de nada. Mas a política liberal garante tudo para o lucro, inclusive o arroz e feijão. E o dólar sobe, isso tudo sobe. São os elementos dessa economia de um maluco que só pensa em vender para fazer negócio com os amigos dele, como fez no Banco do Brasil, vendendo uma carteira de 3 bilhões por 300, e como fez agora, falei do BNDES, 20 bilhões por 8, e agora, na refinaria Landulfo Alves, 2 bilhões e 800 por 1 bilhão e 600. Ok, Martiniano. Então, esse tipo de não dá, tá ok? Então, seria possível, necessário, possível dar uma ajuda às pessoas. Sobre esse negócio da eleição, Rafael, Sim. eu acho assim, olha, primeiro, só uma frase sobre o passado. Não é preciso ficar negando o passado, jogando responsabilidade para o passado. Sobre as eleições, eu não acho tampouco que seja possível prever o futuro a partir de hoje. Eu penso que há uma rota de desgaste absoluto por parte do governo Bolsonaro, justamente por esses problemas que eu disse aqui, que se soma a postura negacionista com muito mais ênfase no início da pandemia, que está cobrando um preço muito alto e o governo está completamente desorientado. Martiniano, o Lula aparece rapidão, nesse momento. Só um parêntese. Mas eu não sei se vai manter. Porque você me deu um gancho. Você me deu um gancho, a gente está dentro de um debate. Você usa muito o termo negacionista, né? A esquerda usa muito. E eu não estou fazendo nenhum tipo de ironia. E vou te perguntar, com todo o respeito que a gente tem um pelo outro, e perguntaria para o Jean também. Não seria negacionismo hoje a gente colocar de volta à cena política o Lula, depois de tantos escândalos, mensalão, petrolão,
tantos e tantos escândalos, não seria negacionista também? Já que a esquerda gosta muito de usar esse termo? Rafael, eu acho importante essa tua pergunta, sabia? Eu não acho que ela prejudica o debate, nem descaracteriza de jeito nenhum. Acho que é muito boa a pergunta. Olha só, eu não acho que os direitos políticos do Lula, a devolução dos direitos políticos do Lula seja negacionismo, porque não houve provas para condená-lo naqueles processos. Pode ser que outro venha condenar. Naquele está claro que não houve. Claríssimo que não houve. Outra coisa muito distinta dessa, aliás, o Moro diz isso, né, na sentença dele, que não havia provas de vinculação nenhuma daquilo com Petrobras, com nada. Não disse, o Moro escreveu isso. Pois bem, outra coisa muito importante que você coloca é o negacionismo. Aí sim há um negacionismo. Eu penso, por exemplo, que as principais militâncias, correntes do PT, adotaram o negacionismo em relação ao processo da corrupção, das alianças absolutamente apodrecidas e ainda continuam insistindo no negacionismo. Penso que o PT deveria oferecer ao Brasil um pedido de desculpas, um processo de autocrítica profunda e apresentar como um partido importante que é, assim como o PMDB, assim como o PDT e os outros deveriam apresentar, um processo que de fato fosse eficiente no combate à corrupção no Brasil. A começar implodindo essa compra de votos permanente que tem aí no Congresso, que um dia desse eu ouvi aqui que não acontece mais. Aliás, o Lira e o presidente do Senado vieram de onde? Se não foi do balcão de negócios sujos do Congresso em torno de emenda, de negociação de privilégios. Então, esse negacionismo não pode ocorrer. Não importa se o PT ou a esquerda é prejudicado por isso, é preciso assumir que houve um processo de promiscuidade na relação com grandes empresas e que isso, inclusive, custou muito do prestígio do PT. Então, eu penso que há, sim, negacionismo de esquerda também, rapaz. Acho que há. Ok, entendeu? Entretanto, o que hoje o está fazendo que dá vantagem ao Lula é que compara o governo do Lula, a capacidade política do Lula com o do Bolsonaro. Isso está acontecendo, está fazendo crescer. Vai continuar crescendo na hora que o debate pegar? Vamos ver. A economia vai continuar mal? A pandemia vai continuar cobrando esse preço? Parece que sim, mas ninguém tem bola de cristal. Vamos ver. Ok, Martiniano. Jean Lopes. Bem, primeiramente eu quero começar a minha fala dizendo que se o PT vier a público pedir desculpa, eu não desculpo. Eu não perdoo uma quadrilha que assaltou os cofres do Brasil durante 16 anos, que em vez de construir hospital, que hoje seriam usados no combate à pandemia, construiu estádio de futebol superfaturados, elefantes brancos, esparramados aí em regiões que nem futebol profissional tem. Eu não posso desculpar um partido que durante 16 anos tirou dinheiro do BNDES, né, um banco criado para fazer fomento em território nacional, para patrocinar ditaduras sanguinolentas na África, na América do Norte, na América do Sul, onde milhões de pessoas morreram nas mãos dos ditadores sanguinolentos que recebiam dinheiro do povo brasileiro através do BNDES. Se hoje a gente está passando uma dificuldade tremenda no enfrentamento à Covid, é porque o Brasil não teve, apesar de anos pujantes na economia, graças a uma série de fatores, entre eles a estabilidade do real, né, ao aumento do comércio, de exportação de produtos brasileiros, o Brasil ganhou muito dinheiro, principalmente nos primeiros governos ali, ou no primeiro governo do Lula. E esse dinheiro jamais foi usado para estruturar essa nação, na infraestrutura, nos hospitais, na educação. Esse dinheiro foi todo desviado, a maioria desse dinheiro foi desviado ou para comprar congressista lá no Congresso, através do Petrolão, no maior ato de antidemocrático já existente nesse país, ou foi usado para financiar assassinos na Venezuela, em Cuba, Guatemala, Angola e diversas republiquetas africanas, onde o povo é massacrado de forma sistemática. Então, não desculpo. Segundo, a questão desse termo negacionismo ou negacionista, isso são rótulos que a esquerda criam de forma miúda e sistemática durante a história para poder colocar o seu inimigo como o seu adversário, melhor dizendo, do que inimigo, o seu adversário político no enfrentamento, colocar eles como sempre pessoas ruins. Ou é fascista, ou é homicida, genocida, ou é negacionista, ou é nazista,
ou é isso, ou é aquilo. Porque não tem argumento, porque não consegue debater ideias, porque não consegue ser honesto intelectualmente. Então você rotula o seu adversário político de alguma coisa, que é uma forma, inclusive, de desarmá-lo no debate. E durante muito tempo isso funcionou. Quando a esquerda, num debate político, apontava o dedo para alguém e falava, se você falar isso porque você é um racista, né? Eu vou dar um exemplo. Se alguém falar que é contra cotas raciais, por exemplo, nas faculdades, o cara tem um argumento que ele acha que não é o melhor. A esquerda aponta o dedo e chama ele de racista, em vez de debater o argumento dele. E isso acontece sistematicamente. O termo inventado agora por essa oposição brasileira que quer desarticular o governo federal, quer desestruturar o governo federal, está aproveitando da pandemia visando 22, eles acharam esse termo negacionista. Se o Jair Bolsonaro, presidente da República, no início da pandemia, era mais um entre todos os presidentes do mundo que não sabia com o que estava lidando, que informações chegavam de todas as formas, entre elas de um médico da esquerda brasileira muito famoso participar de um programa dominical na Rede Globo Televisão, que disse que a Covid era uma gripezinha que não faria mal a ninguém. Se todas as pessoas naquela ocasião não sabiam com o que estava lidando e falaram coisas que depois se provaram equivocadas, isso não é ser negacionista. Ninguém nunca negou nada. Ele mesmo pegou o vírus como eu peguei. E fiquei muito mal, sofri com o vírus. Perdi há 15 dias atrás um primo querido. Perdi uma tia querida, perdi um colega querido lá na Rádio Bandeirantes 820, que eu havia trabalhado 15 dias antes com ele numa transmissão esportiva, e ele veio a falecer pela Covid. Quem é que nega a existência da Covid? Ninguém. Isso é um termo ridículo, patético, e todas as vezes que eu discuto política e alguém vem com termos como racista, fascista, negacionista, eu já tenho um desprezo intelectual, porque é falta de argumento. Entendeu? Então, sobre o negacionismo é isso, Rafael. Não se pode negar tudo que aconteceu de bandalheira de corrupção de 20 anos para cá, aliás, até mais. São 8 do PSDB, 16, 24 anos para cá, as bandalheiras que aconteceram nos governos federais do PSDB e do PT, Rafael. Martiniano, pois não. Veja bem, o Jean faz uma série de impropérios, que a esquerda não tem argumento, que é isso. Esse tipo de discursinho do tiozão do Zap, adestrado por essa onda de culto à ignorância e à própria lógica. Constrói um mito de que o passado, a esquerda no passado, primeiro um governo que fundou e estruturou o neoliberalismo no Brasil, do Fernando Henrique, chama de esquerda. Depois fala em honestidade intelectual. Um dia desse disse aqui que o Partido Democrata dos Estados Unidos é um dos principais partidos comunistas do mundo. Todo mundo é comunista, os banqueiros são comunistas. Outro dia disse isso aqui também. Os ricos do país, escreveu um aqui de Goiás, um comunista rico desse. São os que mandam no país. O sistema é dominado pelos comunistas e pela esquerda. É uma narrativa completamente desprovida de senso histórico, de ancoragem factual e de categorias. Por falar em categorias de análise, as palavras têm sentidos. Negacionista é aquele que nega. Racista é o sujeito que pratica a discriminação racial. São coisas que podem ser constatadas. Você que está nos ouvindo não é idiota, como ele pensa que você é, para engolir essa lorota aí. Veja bem, a corrupção no Brasil é sistêmica. Engraçado, ele acabou de falar aí no final da fala dele, foram os governos que sucederam no Brasil, o PSDB e o PT. Não se referiu ao Collor, né? É engraçado, fala em honestidade intelectual. Eu fiz uma dura crítica aqui ao PT. E outra coisa, fiz muito antes do Jean. Entendeu? Antes do Jean assumir essa postura nova, a bossa nova da ultradireita, da extrema-direita, fascistoide. Isso também tem significado. É aquele que se alinha a valores fascistas. E valores fascistas são aqueles que pregam a violência e a discriminação. Então, eu fiz essa crítica e faço a crítica ao problema ético, mas o problema ético precisa ser colocado hierarquicamente. Hierarquia significa o que vem primeiro? O principal desvio ético do PT se deu na constituição das alianças do governo e no lançamento da Carta aos Brasileiros, onde ele estabeleceu duas coisas.
vou governar com o mercado financeiro e com as oligarquias apodrecidas dos estados. E, no outro sentido, disse, vou governar com os banqueiros do ponto de vista econômico. Esse foi o principal desvio ético que provocou a perpetuação de uma estrutura desigual que já existia no PT, da qual o PT tem que se vangloriar com o Bolsa Família, com o crescimento de recursos na educação e na saúde. Isso não é pouco, essa é a crítica real. Querer dizer que a corrupção pertence ao PSDB e ao PT tem algum sentido? Querer dizer que havia balcão de negócio para compra de poder político que hoje não tem, falando no Lira, que é um marginal, que é o presidente da Câmara, querer dizer que o BNDES, dizia a caixa preta do BNDES, depois desses 2 anos, não conseguia explodir a caixa preta do BNDES e mostrar nada, além desse discurso vazio, e depois disso, torram 20 bilhões do BNDES, um sócio parceiro do Paulo Guedes, do BTG, compra por 8 de ações da Vale do Rio Doce. Querer dizer que uma refinaria está sendo vendida, está um pau na justiça, uma refinaria que vale 1,8 bilhões de reais, está vendendo por 1.600. Então, isso aqui não é falta de argumento. Eu estou falando de argumento e termino dizendo a você. É verdade que o Drauzio Varela falou isso. E o Drauzio Varela pediu desculpas. É verdade que o Lula falou aquela frase em relação à pandemia, pediu desculpas e falou uma vez. É verdade ou é mentira que o Bolsonaro continua negando qualquer eficiência em medida de distanciamento social, o uso de máscara? É verdade ou é mentira? Então isso aqui não é falta de argumento. E quem nega isso é negacionista. Ok, Martiniano, eu vou dar 30 segundos para o Jean, porque a gente precisa registrar a participação do internauta aqui. Daqui a pouco tem Esporte Brasil Central com Daniel de Paula, com Lucas, enfim, com Timaço. Sim. A média é essa mesmo, 30 segundos versus 30 minutos. Quando eu digo que os debatedores de esquerdas desvirtuam o que as pessoas falam, eu vou dar exemplos nessa última fala do Martiniano. Quando ele falou que eu neguei o racismo, eu não neguei o racismo, eu não neguei o fascismo, eu não neguei nada disso. Eu disse que às vezes, quando uma pessoa argumenta algo, ela é rotulada de racista, sem que ela apenas está argumentando, ela não está agindo com racismo. E isso é um método que a esquerda usa no debate público. Em relação ao Collor, eu não citei o Collor, porque ele é consenso de quem foi Fernando Collor de Mello. Eu o combati e eu o combato a vida inteira. Fernando Collor de Mello, que inclusive estava no palanque com o Lula e com a Dilma durante todos os governos petistas. No Lula ou no Collor na época, Jean? Eu votei no Lula na época. Então o Collor de Mello estava no palanque com o Lula e com a Dilma durante todo o governo petista. Né? Não terminei, calma aí. E sobre a questão que o Martiniano acha delírio quando eu digo que o Partido Democrata nos Estados Unidos é da extrema esquerda, é porque o Martiniano ainda acredita naquela esquerda da década de 60, da Guerra Fria, da Rússia, quando a esquerda era apenas, usava o operário, lutava pelas causas operárias, pelas causas de classes. Hoje a esquerda mudou, Martiniano. A esquerda hoje detém o poder financeiro do mundo. O democrata dos Estados Unidos é extrema esquerda, com muitas ligações com a China comunistas. O jornal aqui não dá tempo de eu te dar essa aula, mas um dia te darei, para você saber que hoje a esquerda nos Estados Unidos, ela tem ligações profundas com o comunismo e com o globalismo. E o mesmo ocorre aqui no Brasil. Então o senhor está enganado quando eu falo que a esquerda está ligada ao grande capital do mundo e você acha que é delírio. Não é a verdade absoluta, porque as coisas se inverteram. Porque o comunismo no século XX, ele apodreceu, ruiu e acabou, principalmente na União Soviética, porque eles esqueceram que para sustentar todos aqueles desmandos, aquele luxo, aquela opressão ao povo, precisava de dinheiro. E quando o dinheiro acabou, eles morreram. Então hoje eles detêm o poder financeiro para oprimir o povo, como sempre fizeram. Para poder usar o povo como massa de manobra, para poder tirar a liberdade do povo. É isso que é o comunismo hoje no mundo. Detém o dinheiro, o poder, o capital que você tanto combate, hoje pertence ao esquerdismo mundial.